Há mesmo estes amores que podem matar e estas relações que às vezes podem ser piores do que melhores? Até que ponto é que, de facto, um coração partido e um desgosto podem interferir na nossa saúde física? Eu acho que temos de falar o que é amor, primeiro que tudo, não é? Há muita gente que dá algumas conotações ao amor que depois leva a este tipo de consequências e não sei se isso será verdadeiro amor, não é? Será que podemos mesmo morrer de amores? Hoje no Top of Mind vamos falar sobre a relação entre a emoção profunda e a saúde cardiovascular. Será que pode um desgosto afetar tanto o corpo que se torna uma ameaça real? Pedro Zuzarte é médico, psiquiatra e professor auxiliar da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e vai ajudar-nos a responder esta dúvida muito pertinente. Bem-vindo, Pedro. Obrigado. Acho que este é um tema que muito curioso para toda a gente, não é? Até que ponto é que, de facto, um coração partido e um desgosto pode interferir na nossa saúde física, e acho também é só mais uma amostra de que, de facto, a saúde mental e a saúde física estão intimamente ligadas. Diz-nos o que acontece quando a dor emocional é tão intensa, o que é que pode acontecer no nosso corpo? Bem, depois de muitos anos estudar esta área, descobri que aquilo que os poetas normalmente falam, não é? Que nas músicas e nos poemas, que um coração partido como metáfora pode ser bem mais real do que o que nós imaginaríamos do ponto de vista até científico. Portanto, quando nós falamos de coração partido do ponto de vista lírico, nós temos um sinónimo na medicina, que é um coração disfuncional e que, portanto, do ponto de vista científico, nós podemos mesmo falar que o coração, sobretudo quando é sujeito a emoções muito intensas, sobretudo negativas, tem mesmo o poder de adoecer ou até matar. Portanto, isto é real, não é só lirismo. Chama-se isto a síndrome de Takotsubo, não é? Que é uma síndrome, eu até dizia aqui em off que foi uma coisa que eu vi nos meus anos de aluna, vi de facto uma mulher internada com este tal síndrome de coração partido. Tens noção se isto é mais frequente em homens, em mulheres? Há assim alguns fatores de risco específicos? É mesmo, portanto o Takotsubo é um exemplo, portanto é uma condição em medicina bem conhecida, que é um síndrome cardiovascular, portanto é algo que afeta o coração, até um bocadinho popularizado nas notícias pela ciência dos casais que morrem juntos, portanto. Há aqui um exemplo muito mediático que aconteceu há alguns anos da Carrie Fisher, da Princesa Leia, do Star Wars, não é? Que a mãe morreu passado 24 horas. Portanto, existem uma data de notícias que vendem sempre esta ideia de que os casais que vivem 25 anos, 50 anos, mais às vezes juntos, não tem doença e passado 24 horas ou 48 horas morre. Pronto, mas a verdade é que o Takotsubo até não acontece só em humanos, até há Takotsubos em pessoas com a morte de um animal de estimação, só para vermos o quão este síndrome é uma angústia marcadíssima que afeta o coração. E depois, para haver aqui uma distinção, não estamos a falar apenas de um enfarte, porque quando se vai ver portanto, todas as características estão lá, dor de peito, falta de ar, alterações no eletrocardiograma, etc. Mas quando olhamos para as artérias estão limpas, portanto é outra conformação, é outra doença e vem claramente da angústia. Portanto, existe, só para dizer que é um dos maneiras que a nossa mente tem de afetar o coração. 2% de cada dos internamentos que nós sabemos que é por suspeita de ataque cardíaco são este síndrome. Portanto, só para dizer também, trazer aqui os números, que há milhares de casos todos os anos, por ano, todos os anos. Portanto, isto é a estatística, não é só uma ideia, não é? Eu costumo dizer que isto é um bocadinho a tradução científica daquilo que o povo já diz vulgarmente, que é que a tristeza mata. Sim, mesmo hoje em dia já sabemos que a solidão também é um enorme fator de risco, não é? Isto de não teres... há muitos fatores de risco. Onde é que ocorre mais, para responder à sua questão? É em mulheres, sobretudo. Portanto, 9 em cada 10 destes síndromes, deste síndrome em concreto, Takotsubo, que já agora, Takotsubo, porque este nome tão esquisito? Porque o coração ganha uma conformação. Portanto, imaginem uma angústia, algo que vem da mente, não é? Das emoções, mas que altera a conformação do próprio coração. Ou seja, o coração fica com a forma de uma ânfora de caçar polvo japonesa, cujo nome é Takotsubo. Portanto, quando se faz um ecocardiograma ou uma imagem, vê-se mesmo que o coração fica com essa conformação alterada. Portanto, vejam bem, um músculo tão forte, provavelmente os mais fortes que temos no organismo, fica completamente distorcido com
um síndrome que vem da angústia da mente. Acontece mais em mulheres, sabemos que existe mais nas mulheres até em menopausa, porque os estrogénios têm um papel aqui à volta da vulnerabilidade para este síndrome, mas acontece também em homens, atenção. E os homens têm sempre a mania de dizer que não sentem tantas emoções, mas curiosamente isso é um fator de risco. Esconder as emoções, aguentá-las, é um fator de risco para sofrer deste síndrome e outros. Porque também acabas por viver mais em stress, não é? E aqui o stress é um fator que nós já associamos a todas as doenças, e isto de que eu acho que é uma coisa muito comum dizer em consulta, que é tem de ter cuidado com o stress, tem de gerir o stress, que na verdade eu acho que é sempre um aconselhamento um bocado ingrato, porque não é? Controlar o stress é a coisa mais difícil de se fazer. Conseguimos ir controlando as coisas à volta, mas o stress propriamente dito é difícil de gerir por si só. Mas há aqui um bocadinho os dois lados, não é? Por um lado, nós temos muito isto de perceber que as relações são boas, e o que nós vemos que dá mais qualidade de vida aos doentes habitualmente é ter boas relações e relações saudáveis, mas depois há aqui o outro polo, não é? Que é quando estas relações não são boas para nós, relações tóxicas ou estes amores que de facto podem matar, não é? Há mesmo estes amores que podem matar, e estas relações que às vezes podem ser piores do que melhores. Eu acho que temos de falar o que é amor, primeiro que tudo, não é? Porque há muita gente que diz que amor e dá algumas conotações ao amor que depois leva a este tipo de consequências, e não sei se isso será verdadeiro amor, não é? Portanto, primeiro conceptualizar o que é amor. Se estivermos a falar de amor construtivo, então ele é sim sempre bom para qualquer questão humana, não é? Portanto, é construtivo, leva à expansão, leva à saúde. Agora, há muitos outros tipos de amor que se costumam dizer amor, entre aspas, e que esses já não podem ser, ou podem não ser tão bons para o coração. E aí entram o que a Margarida estava a falar: relações tóxicas, problemas crónicos, atritos emocionais, pressão constante, seja pessoal ou até laboral, porque não? E isso obviamente é mais facilmente identificado como não é bom para o coração. Mas é importante também falar de outros tipos de amor que aparentemente até são supostamente salutares e até desejáveis e promovidos na nossa sociedade. Eu vou falar aqui de exemplos: amor ao trabalho, amor a um clube, amor a uma empresa, dar o litro, como se costuma dizer. Não quer dizer que não possa levar a um objetivo positivo, performance, números, metas, mas o coração, se não for tratado com gentileza, vai ceder e vai chamar a atenção. E portanto temos de particularizar. Em relação à solidão, que falámos há pouco, é outro fator de risco, mas também, para as pessoas também perceberem que isto não é assim tão simples como isso, a máxima do mais vale só do que mal acompanhado também tem um papel a dizer. Portanto, eu vou-vos dizer aqui 2 ou 3 exemplos para mostrar apenas que não podemos falar do amor, ponto, como se fosse o fator. Há um estudo que mostra que estar num casamento infeliz há mais 3 vezes probabilidade de sofrer um infarto. Portanto, entra aqui a máxima do mais vale só do que mal acompanhado. Por outro lado, como já foi referido pela Margarida, a solidão é uma das maiores fatores de risco de todos da nossa sociedade moderna para eventos depressivos, cardíacos, inflamatórios, Alzheimer e por aí fora. Portanto, temos de ver caso a caso. Bem acompanhado, mal acompanhado, amor construtivo, amor disfuncional, ou aparentemente até um amor funcional, como a tal amor à camisola, mas que leva a uma performance em excesso, um stress em excesso, como estávamos a falar há pouco, e que leva à lesão cardíaca, ou Takotsubo ou não. Porque aqui é isso, disse uma coisa importante no início, que é isto de, ou seja, o grande mecanismo por trás desta síndrome de coração partido, não é? É o facto de nós termos um stress tão grande que o próprio músculo do coração começa a ficar disfuncional e a não conseguir trabalhar como deve de ser. Apesar de, ao contrário, na maioria dos infartos, não termos as artérias, não é? Portanto, os vasos que irrigam o coração bloqueados, e portanto isso até é um dos critérios, é um coração que aparentemente estaria saudável, mas que num momento de stress muito, muito, muito intenso, quer que seja por um luto às vezes é isso, uma perda de um animal, um stress muito grande, entra aqui em disfunção, e isso é um dos critérios, não é? Que sintomas é que pode dar? Porque sendo muito semelhante a um infarto, os sintomas são sempre parecidos? Há assim mais alguma coisa que seja importante? É esta correlação causal entre o evento emocional muito marcado e a consequência é fulcral, não é? Portanto, uma coisa é estar em casa no sofá e começar com aquela dor no peito, e isso é pouco provável ser um destes síndromes do coração partido, não é? Por outro lado, havendo um stress emocional muito grande
e havendo estas características de falta de ar, dor no peito, sensação de desmaio e por aí fora, tanto pode ser para um lado como pode ser para o outro. A imagem, a parte imagiológica acaba por ser a que faz a grande diferença, porque os níveis das enzimas cardíacas, que depois são medidas no hospital com análises, podem estar ou não alteradas, já pode haver aqui um critério de diferenciação, mas depois o próprio eletrocardiograma vai mostrar que não é um infarto clássico, mas sim um destes síndromes que afeta o coração. E como eu digo, isto aqui é emoções intensas, porque eu vou dar aqui um exemplo, sem querer recorrer a clubismos, mas nós sabemos que de vez em quando, se eu falar que um senhor numa estádio do futebol, mesmo quando o clube ganha, acaba por ter infelizmente, um síndrome cardíaco. E isto, portanto, tem que ver com aquilo que eu estava a falar, o tipo de amor. Nós temos que ter até um amor muito grande por uma causa, um clube, uma empresa, e não quer dizer que não estejamos a vulnerabilizar o nosso coração com isso. Portanto, aquela palavra que eu usei há pouco da gentileza e dos fatores de prevenção é muito importante. Não é só ter boas emoções ou más, como é óbvio, evitar as más, mas cuidado também com as boas quando há outros fatores de risco. Pelo menos boas no sentido de intensas, não é? Claro, aqui se calhar o aumento da adrenalina, não é? Esta adrenalina toda intensa que a pessoa vai vivendo também tem alguma parte, não é? Importante. Sim, muito importante. O corpo dispara com adrenalina, como se estivesse a ser atacado fisicamente. Portanto, isto aqui até quando há rejeições, por exemplo, que é uma das coisas mais fulcrais para também ter aqui destes síndromes de Takotsubo ou algum evento cardíaco ligado à parte emocional, o coração acelera, a pressão arterial sobe. Isto são aquelas coisas que talvez as pessoas já saibam no geral, mas há coisas menos comuns que as pessoas talvez não saibam no sentido tão empírico, que é a inflamação dispara no corpo. E, portanto, o nosso corpo responde mesmo como se estivesse perante um lesivo, um tóxico. E, portanto, fatores como já falámos da solidão, ou quando há rupturas afetivas. Isto da rejeição que dizia, de facto eu acho que acho que qualquer pessoa que já tenha tido uma relação que se consegue identificar, ou às vezes mesmo que não seja uma relação amorosa, uma relação no trabalho, não é? Esta sensação de sermos rejeitados e sermos postos de parte é uma coisa que de facto biologicamente, nós achamos sempre que é tudo muito subjetivo, mas que biologicamente pode ter mesmo muito impacto, não é? E isto é uma das doenças em que isso se vê. Tem impacto e infelizmente é muito negligenciado. A pessoa costuma dizer, pronto, isso acontece, ou é da tua cabeça, ou ultrapassa lá isso com uma pancadinha nas costas. Ser uma rejeição é uma coisa que até antropologicamente está como se fosse hardwired, como nós dizemos, está nos nossos genes. Nós evoluímos para estar em grupo, em bando, em pertença. Nós não evoluímos para estar neste contexto em que estamos atualmente, socialmente, isolados, num apartamento, sem falar com ninguém, ou só ver as pessoas através de um ecrã. Exatamente, temos esta sensação de que estamos com muita gente porque temos as redes sociais, mas depois fisicamente temos muito menos. Mas nós não somos só a nossa mente, essa é que é a questão. Nós estamos numa sociedade que promove, alimenta a mente, e temos todo uma grande fatia do nosso círculo, do que chamamos nós, que depois não é nutrido. E se a sociedade mudou, reparem, foi há 100, vamos ser generosos, 500 anos, nós estamos centenas de milhares de anos de evolução. Portanto, o nosso aparelho biológico está programado para estar acompanhado, em bando ou numa tribo, em comunicação com os outros, em pertença, e para voltar à questão da rejeição, porque é que o nosso corpo reage como se estivesse a ser atacado fisicamente. Isto já há estudos, não é? Portanto, há estudos que mostram que a dor da rejeição no nosso cérebro dispara como se fosse o centro da dor. Portanto, nós temos aqui numa altura talvez na altura mais especial da humanidade, não é? Em que nós temos acesso a toda esta maravilha tecnológica que conquistamos e perdemos muitas das coisas que são essenciais para a nossa estrutura base, para a nossa raiz, e das quais o nosso corpo depois acaba por falar mais alto. Já que a mente não se queixa, o corpo queixa-se pela mente. E então vem o Takotsubo e outros síndromes do género. E no fundo eu acho que às vezes é mais fácil pensarmos num luto, não é? Um luto é muito óbvio, quando uma pessoa perde alguém de quem gosta fisicamente, não é? Uma morte física é muito fácil pensar, por isso aquela pessoa está a sofrer, mas isto acaba por acontecer mesmo quando a pessoa não desaparece fisicamente, mas quando há o terminar de uma relação, não é? E portanto é todo um processo de luto que se calhar às vezes por não darmos tanta atenção até é mais difícil de fazer e de ultrapassar. Lá está. O nosso cérebro, há aqui várias coisas que o nosso cérebro não reconhece. E uma delas é o não ou a ausência. É literalmente a ausência da pessoa, é uma morte para o nosso cérebro. E o corpo reage como adequado. Há aqui uma estatística interessante também que é, nas semanas seguintes, há um estudo que mostrou que nas semanas seguintes a uma ruptura afetiva, o risco de arritmia sobe 40%.
Ok, portanto problemas de ritmo do coração, não é? Ritmo do coração, performance, a tal palavra da disfunção, que medicamente nós não usamos coração partido, exceto naquele síndrome concreto que falámos ainda há pouco, mas a palavra disfunção do coração é muito mais lata e uma separação pode levar à disfunção do coração. Um casamento infeliz pode levar à disfunção do coração. Mas outras situações que até são bem olhadas, bem vistas do ponto de vista social, como uma boa métrica laboral, cumprir bem, não dormir para trabalhar, leva depois às disfunções do corpo, neste caso. Sim, no fundo, se não deres prioridade a coisas que também te fazem bem e que dão qualidade de vida, não é? Acaba por depois viver essas perdas muito mais intensas, porque não tens outras coisas para compensar, não é? Depende tudo daquilo. Ainda em relação à questão da separação, há aqui uma coisa também muito interessante que as pessoas talvez não sei se têm noção. Eu falo disto às vezes nas estatísticas já falei mais, na verdade, mas a estatística que eu tenho aqui é mais antiga, mas eu creio que no Pordata, em 2013, 14, 15, por aí, havia 7,3 divórcios por cada 10 casamentos. Ou seja, 70%, ou seja, em cada 10 casamentos, 7 acabavam. Isto é altamente significativo, não do ponto de vista só social, não é? E do ponto de vista socioeconómico, mas também deste ponto de vista que estamos a falar aqui, da métrica da saúde mental. Sabendo nós que a ruptura afetiva é um dos fatores patoplásticos, que é uma palavra cara que quer dizer induz doença mental, a ruptura afetiva é tão disruptiva que nós vivíamos num país, e eu brincava com isto na altura das palestras em que falava nesta altura, que nós fomos campeões da Europa, mas éramos também campeões dos divórcios da Europa. Na altura. Acho que a métrica agora já está mais baixa, mas eu acho que é porque as pessoas casam menos. É isso, porque as pessoas acabam por casar menos, isso não é? Mesmo, isso mesmo. Sim, sem dúvida. Mas seja como for, apenas para dizer o quê? Que não é tão negligenciável como as pessoas normalmente tendem a pensar. Do género, ok, eu tenho uma perna partida, claro, a pessoa tem de estar convalescente, tem de parar um bocado, mas está numa ruptura afetiva, às vezes parece que se espera a mesma performance da pessoa. Sim, já está, agora é procurar outra coisa, não é? E às vezes é mesmo um luto que é preciso fazer. É das coisas mais disruptivas que nós podemos passar na vida, as tabelas da patoplastia, que é esta palavra cara que eu falei há pouco, de o que é que causa doença mental. Lá para cima da tabela está a morte de um filho, como é natural e todos concordamos. Depois, antes da morte de irmãos ou até de ascendentes, acho que está a ruptura afetiva. Se não está taco a taco. Portanto, só para as pessoas terem noção do quão disruptivo é para o sistema de uma pessoa. Faz todo sentido. Pedro, e aqui em relação ao impacto do fim de relações amorosas na saúde mental, há assim alguns dados estatísticos que aches relevantes partilhar? Sim, quer dizer, em termos das relações amorosas, volto a dizer, tirar ou perder uma pessoa numa relação amorosa de quem se gosta muito é literalmente como um luto, e por isso o impacto é gigantesco. Depois esta questão das relações amorosas tem muito que se lhe liga, porque a relação pode ser muito construtiva e então, de facto, aquilo que é a consequência é da perda da pessoa sem mais não, mas há relações amorosas que às vezes são já disfuncionais e quando, portanto, temos de ver que tipo de relação amorosa é que estamos a falar, mas mágoas profundas, seja por perda ou seja por, podemos dizer assim, um maltrato crónico, levam aqui a muitas consequências, não é? Portanto, já falámos delas algumas, não é necessariamente ir logo para aquele síndrome extremo de ter um infarto ou um Takotsu. Sim, mas por exemplo a ansiedade, a depressão, são coisas que se calhar ansiedade, depressão, inflamação de baixo grau, portanto, eu acho que isto é importante ser dito. Eu, não é só pela área que eu me doutorei, que mostrei que há uma ligação muito grande entre as doenças mentais e a insuficiência cardíaca, mas é também para aquelas pessoas que tendem a achar que isto é da cabeça. Não, nós hoje em dia sabemos bem, está tudo publicado, está aí naqueles livros médicos que normalmente ninguém gosta de ler, aquelas palavras pequeninas, que é o corpo responde perante uma desilusão deste género como se estivesse perante um perigo físico, uma adversidade, uma doença, e responde com coisas como a inflamação. E a inflamação de baixo grau é algo que está, mais do que demonstrado, ser altamente corrosivo para o nosso sistema. E não estamos a falar apenas daquilo que é óbvio. A pessoa fica triste e deprimida, fica ansiosa, mas estamos a falar de noites mal dormidas, cognição, ou seja, memória, vai por aí fora a memória. E há uma coisa que eu acho muito engraçada, eu tenho muitos doentes na consulta que vêm e eu meço as tensões e estão altíssimas e o doente diz-me, mas eu tenho a tensão alta, a minha tensão é de nervoso, eu não tenho mesmo hipertensão, a minha tensão alta é do nervoso. E eu tento explicar e desconstruir um bocadinho isto, que é aquela tensão alta é igualzinha a uma tensão por excesso de consumo de sal, não é? É um coração que está a combater uma tensão arterial mais alta e, portanto, aqui o que interessa é isto está a ter um impacto no corpo e até digo, olha, mas é mesmo para ver que esse
stress e esse nervosismo têm um impacto muito real no seu corpo e que temos de tratar. Claro que às vezes aí o alvo, se calhar, em vez de um antihipertensor, vai ser tentarmos ver como é que podemos tratar aquele stress, mas biologicamente, para aquele corpo, alguém que não ouça a história clínica, é exatamente igual, não é? E eu acho que é um ótimo exemplo de como, de facto, o stress e a ansiedade e a depressão, isto depois acaba por ser um ciclo vicioso, não é? Porque e os próprios sintomas deixam a pessoa mais nervosa e é um bocadinho uma pescadinha de rabo na boca. É isso mesmo. Eu acho que aqui é importante sempre ir batalhando numa coisa que a ciência e a população em geral já estão sensíveis, mas é que aquilo que é da cabeça, passo a expressão, ou seja, aquilo que é do foro psicológico e do foro da psiquiatria, é tão importante como o resto. Portanto, não é porque a tensão vem do nervosismo que faz menos bem ao corpo. Pelo contrário, se a pessoa estiver constantemente nervosa e constantemente com esse disparo, ele vai fazer igual o dano como se fosse de outra causa qualquer. E aqui falava um bocadinho das relações tóxicas e que eu acho que é isso, são coisas difíceis porque também normalmente é muito difícil sair delas, não é? E reconhecê-las, acabamos sempre por arranjar algumas desculpas, mas as relações tóxicas não são só no amor romântico, não é? Mesmo nas relações familiares às vezes podemos ter algumas relações que podem ser tóxicas e também contribuir para este stress, tipo conflitos com pais, com filhos. Sem dúvida. Era o que eu estava a dizer. Temos de expandir aqui o conceito de amor e agora neste caso temos de expandir aqui o conceito de relação. As relações familiares é uma das coisas que nós já herdamos antes de sequer desenvolver a nossa mente, portanto já vemos com uma data de cargas traumáticas, de eventos e de maneiras de ser e de tendências e que por vezes não são tão fáceis de desfazer como algo que nós adquirimos já na idade adulta, não é? As relações com os pais, ou se houve trauma ou não houve, eu costumo sempre dizer que das especialidades mais importantes de medicina é a medicina geral e familiar, porque lidam em primeira mão com a primeira infância, e uma primeira infância bem concretizada, sem trauma, é das coisas mais importantes para um ser humano íntegro do ponto de vista da saúde mental na idade adulta e até do ponto de vista inflamatório, autoestima, doenças cardíacas, doenças metabólicas, etc. Isto é uma coisa que eu uma vez fui vamos dizer, provocado na minha defesa de tese de doutoramento a dizer que agora se nós, psiquiatras, nos íamos tornar todos neurocientistas, porque estávamos a falar de moléculas e de inflamação, etc. E eu disse que não, que era exatamente para validar aquilo que o Freud nos ensinou já há mais de 50 anos atrás. É que ter trauma de infância vulnerabiliza na idade adulta para depressões. Foi o que o Freud nos ensinou. E agora estamos a mostrar que os corpos, o organismo das pessoas que também sofreram traumas de infância apresentam cargas inflamatórias também mais elevadas. Portanto, no fundo estamos só a validar aquilo que já sabíamos do ponto de vista da análise. E portanto a dizer que as relações familiares são das coisas mais importantes de serem bem-sucedidas na vida. Quase é paralelo com as relações amorosas. Até porque eu acho que as crianças também veem um bocadinho os ambientes onde crescem como aquilo que acreditam ser normal e, portanto, se crescem num ambiente tóxico também vão aceitar isso para elas e depois propagar aqui é isso, é dar continuidade a este ciclo de mas eu sempre vi os meus pais gritar e um ambiente de conflito. E se calhar também um bocadinho porque há esta romantização do para sempre, não é? E dos continhos de fadas e às vezes eu acho que também é importante perceber isto, que uma separação pode ser o mais saudável possível e o melhor para aquele ambiente familiar, para aquelas crianças. Eu sinto que às vezes em consulta vejo algumas famílias que adiam a separação porque têm medo, mas e os miúdos? Às vezes os miúdos só querem um ambiente saudável, não é? E claro que é uma dificuldade, mas eu acho que é um ato de coragem e muitas vezes de procura de uma coisa saudável, saber dizer, ok, foi bom, agora já não está a dar, vamos procurar outra coisa, não é? Saber sair dessas relações tóxicas. Acha que a medicina hoje em dia já olha para o sofrimento emocional de outra forma ou continua a desvalorizar um bocadinho? Eu acho que já desvalorizou mais, felizmente hoje menos, mas ainda temos muito caminho a percorrer. Nós já sabemos validar a dor e a emoção e que ela não é apenas um género de capricho. Eu acho que já ninguém fala disso como se fosse uma coisa só da cabeça, mas infelizmente até colegas nossos que costumam dizer coisas como essa, isto é da sua cabeça, e desvalorizarem. Portanto, como se isso fosse menos importante, como estávamos a falar há pouco. A hipertensão da parte nervosa, se a pessoa estiver sempre nervosa, vai ser igualmente lesiva à outra. Portanto, a saúde mental, eu costumo dizer que é o sistema operativo do nosso corpo. Hoje estamos na era digital e, portanto, toda a gente entende isto. Não vale a pena termos o melhor computador do mundo, o mais caro, o mais polido, o mais bonito, que neste caso seria o nosso corpo, bem tratado, nutrido, escultural, se depois não temos um sistema operativo, ou seja, não temos uma mente capaz de o conduzir. Portanto, não serve de nada. Portanto, nós temos de dar
pelo menos de igual importância à saúde mental que damos à saúde física. E isto, lá está, passa para responder à sua questão, que é por programas de ajuste emocional, por psicoterapia, por psicofarmacologia, que ainda há muito preconceito quando ela é dada adequadamente e no tempo certo, não é deletério, pelo contrário, ajuda-nos a recuperar e a repor o equilíbrio perdido. E, portanto, lá está. De forma mais direta e sucinta, acho que já estamos melhor de onde estivemos, mas ainda temos muito caminho a percorrer. E há assim alguma... O que é importante na prevenção, não é? Porque temos falado aqui muito a isso, dos sintomas, dos fatores de risco. Em termos de prevenção, o que é que individualmente podemos fazer? Isso depois, se calhar, também um bocadinho como sociedade. Eu acho que isto volta também à questão de não ser simplista. Portanto, para prevenir, temos de perceber porque é que o coração está a partir e de onde é que está a vir a vulnerabilidade, podemos dizer assim. Aquelas casos que falámos há pouco de relações tóxicas, eu diria que, apesar de ser muito complicado, é mais fácil de apontar o dedo, porque ninguém sabe que a partir de estamos relações abusivas, violência verbal ou física, ou dinâmicas de submissão e trauma, sabemos que temos de tratar isso, não devemos estar ali. E, portanto, neste aspecto, para prevenir, temos de evitar e sair destas relações. Mas depois existem formas mais subtis deste amor que falámos também, que são até legitimadas socialmente, como amor a um trabalho, a uma performance, a um clube, e temos de perceber que isto, apesar de parecer inofensivo e até nobre, porque não, estarmos a lutar pelo futuro de uma empresa, mas depois falta tempo para nós, para descansar, para a família, para os amigos e até para nós próprios. E é aqui que o coração começa ao desgaste, porque podemos estar a cumprir num lado e a vulnerabilizar no outro. E depois, para prevenir, eu acho que é as pessoas na nossa sociedade, e eu estou constantemente na consulta a falar disto com os doentes, com as pessoas, é que temos de trabalhar no nosso amor próprio, que muitas vezes é o mais esquecido. Se nós não nos amamos, e amar é autocuidado, e vou dar aqui um exemplo que as pessoas não pensam como amor próprio. Se nós fumarmos, comermos comidas não saudáveis e bebermos em excesso, não estamos a ter amor próprio. Sim, mas isso é um desafio, porque eu acho que eu vou falando bastante sobre isto, mas em Portugal é muito romantizada esta ideia de vou beber um copo de vinho e relaxar, e eu acho que tudo com consciência e moderação faz sentido, mas achar que a ideia de autocuidado e de cuidarmos do nosso corpo e da nossa saúde mental é beber álcool é um bocadinho, não é? É um contrassenso, não faz imenso sentido, e portanto quebrar também um bocadinho esta tradição e cultura de vou fumar um cigarro e beber uns copos, quer dizer, isso às vezes não são coisas, às vezes fazer uma caminhada ou falar com alguém ou estar com amigos tem muito mais benefício, e isso sim é uma forma de autocuidado, não é? Pronto, eu vejo muitas pessoas que neste aspecto querem emagrecer, querem parar de fumar, e muito bem, e aí relembro-as que elas não é só um comportamento saudável, é amor próprio, estão a investir nelas. E depois, paradoxalmente, tenho as mesmas pessoas a trabalhar até quase não terem paciência para estar na família, a não terem insónias, a fazer tudo para preparar ou para chegar à reforma, quase que a trabalhar, e depois não preparam a etapa seguinte e depois vão por ali abaixo. Têm Alzheimer, têm algumas crises, têm demência ou têm crises existenciais e depressivas. Portanto, há aqui muitas coisas a falar. Nós temos muitas ferramentas hoje em dia. É importante avaliar caso a caso qual é o tipo de amor que está disfuncional e saber preveni-lo. E, portanto, já falámos aqui de muitos, nomeadamente coisas que estão sempre a vir à baila, mas não podemos contorná-las. Comer bem, não fumar, dormir bem, ter tempo, socializar, não trabalhar tanto, ou se a pessoa quer apostar e tem ambição para apostar num projeto profissional, dar-se também tempo para relaxar e descansar. E depois na população vulnerável, que são os idosos e os jovens, é ter especial atenção. Na primeira infância, não haver traumas e concretizar bem, e na fase final de vida, ou na preparação da reforma, também saber preparar a reforma, que é uma das coisas que eu vejo que também é muito deletéria como psiquiatra de adultos. Portanto, no fundo aqui, para que o nosso coração não fale mais alto, antes de nós prestarmos atenção, temos de cuidar destes vínculos, não é? Investir nestas várias áreas de vida e cultivar sobretudo o amor próprio. Portanto, sim, ter qualidade de vida, que eu acho que é uma coisa que eu agora incluo também muito nas consultas, é perguntar às pessoas o que é que lhes dá qualidade de vida, porque terem muito sucesso no trabalho, cumprirem com todos os critérios daquilo que a sociedade acha que é bom, mas depois sentirem, não sei, eu sinto logo que é um sinal de alarme quando a pessoa me responde, não faço ideia. E portanto acho que isso também é uma coisa boa para pensar, não é? Então, Pedro, acho que se calhar assim a última pergunta que fazia é precisamente se podemos, depois desta conclusão toda, se podemos ou não morrer de amor. Eu não gosto de considerar aquelas formas de amor menos construtivas como amor. Portanto, deixa-me dizer-lhe assim, não se morre de amor. Eu acho que morre-se de falta de amor.
Portanto, o que mata é a solidão, é a rejeição, é o rancor, mas também tais formas de amor disfarçadas que são pressão, ambição, e que acabam por tirar a harmonia que preserva a saúde. Portanto, do ponto de vista direto, nós temos de ter, se tivermos nestes casos mais delicados, que é, somos muito ambiciosos, gostamos muito de um clube, então temos de ter alguma gentileza na ação, porque temos de fazer as métricas, as coisas que nos dinamizam, para o qual temos ambição, mas sempre com aquilo que eu chamo a ação gentil, porque senão estamos a poluir o nosso coração de igual forma como se estivéssemos numa relação tóxica ou numa situação obviamente negativa. Mais tarde ou mais cedo, o coração passa-nos sempre a fatura. Faz todo o sentido. Muito obrigada, Pedro. Obrigada por esta conversa super interessante sobre isto que se calhar não pensamos todos os dias, não é? Mas é tão importante associar a saúde mental à saúde física e perceber que é mesmo real e há uma associação bem objetiva entre os dois. E assim que nos ouve, é um lembrete para cuidar do seu coração todos os dias, das suas relações, de investir nas coisas que lhe dão qualidade de vida e nas coisas que o fazem sentir feliz, porque dessa forma também está a proteger o coração. Até ao próximo episódio de Top of Mind, o podcast da Bial, onde a saúde tem mesmo a palavra. Obrigada!